proteção de Deus, declara aberta a 13ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás. Solicito a excelentíssima senhora segunda secretária que faça a leitura de um texto bíblico. O Senhor se revestiu de majestade, ele cingiu com o cinto de poder. A terra que com firmeza se estabeleceu não será abalada. Desde toda a eternidade vosso trono é firme, e vós desde sempre existiu. Elevaram os rios, Senhor, elevaram os rios sua voz, e fazem ecluir com fulgor as suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossa promessa são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ata da 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2020, às 18 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, presidida pelo presidente Francisco Dantas da Silva, secretariado pelos vereadores Manciel e Madalena, sendo verificado o quórum regimental. O presidente declara aberta a sessão sobre a proteção de Deus, leu-se o texto bíblico, leu-se a ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada por unanimidade. Correspondências expedidas. Ofício 010/2020, de autoria do vereador Eric Itacarambi Rodrigues, ao excelentíssimo senhor Eliomar Dias do Carmo, secretário da cidade, válido presente a par de cumprimentá-lo, com fito de solicitar ao senhor a disponibilização do caminhão da coleta do lixo a recolher, ao menos uma vez por semana, o lixo doméstico da rua Contorno, da quadra 38 do bairro Jardim Oeste, neste município. Projeto Decreto 020, de autoria do vereador Francisco Dantas da Silva, que dispõe sobre a apreciação das contas do município. O uso da tribuna do vereador Eric cumprimenta a mesa e demais edis, assessores jurídicos e servidores dessa Casa de Leis. Aqui presente e a todos que o assistem pelas redes sociais, e solidariza por esta pandemia que o mundo todo está enfrentando nesse momento. E que nosso município, através do Ministério da Saúde, conseguiu o valor de R$500 mil, e nosso município está amparado financeiramente, mas precisamos arrumar mais recursos e infraestrutura para melhorar a saúde, porque ainda é pouco no nosso município, que recebeu mais benefício que outros municípios maiores com casos diagnosticados com o corona. E deixa uma pergunta ao líder do prefeito, que ele possa trazer essa resposta. Se o município está adquirindo os respiradores e todo o amparo que precisa para combater a essa pandemia. A ordem do dia, requerimento 20 da vereadora Madalena, solicitando lâmpadas nos postes situados na rua Abel José de Souza, do bairro Jardim Oeste. Requerimento da vereadora Madalena, solicitando a reforma da Escola Municipal Paulo Lopes, do bairro Paulo Lante. Requerimento da autoria da vereadora Madalena, solicitando o recapeamento do trecho que corresponde à Rua 6, quadra 39, lote 10, do Jardim Oeste. Requerimento discutido e aprovado em turno único por 11 votos favoráveis e um ausente. Requerimento da vereadora Madalena, solicitando o recapeamento do trecho que corresponde à Rua 25A do bairro Arantes, que foi discutido e aprovado por 11 votos favoráveis e um ausente. Requerimento da vereadora Maria Madalena, solicitando a instalação de redutor de velocidade a tipo taxão no cruzamento da Avenida Jatobá com a Avenida Alameda e Delbrando Domingos da Silva, do bairro Arantes, com a Rua José Joaquim Bueno, do bairro Rodrigues, foi discutido e aprovado por 11 votos favoráveis e um ausente. Requerimento do vereador Fábio Pires Cardoso, solicitando a cobertura do ponto de ônibus localizado na Avenida Alameda e Delbrando Domingos da Silva, do bairro do Silene, ponto na Saneado. Requerimento discutido e aprovado em turno único por 11 votos favoráveis e um ausente. O presidente Francisco Dantas da Silva agradece a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se a presenteada, que deverá ser lida e aprovada por fim e assinada. Ata em discussão. Ata aprovada. Passamos às correspondências expedidas, se houver.
Santa Helena de Goiás, 14 de abril de 2020, ofício 09/2020, a senhora Graziele Teobaldo, Santa Helena Preve. A parte de cumprimentar, confito solicitar a senhora que venha a esta Casa de Leis no dia 15, quarta-feira, em horário regimental, para que possa fazer as devidas explicações aos nobres edis referente ao projeto de lei 011/2020. Sem mais para o momento, vereador Maciel. Santa Helena de Goiás, 15 de abril de 2020, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Francisco Dantas da Silva. Assunto líder partidário. Fica o vereador Eliones Maciel, líder do Partido Patriota na Câmara Municipal. Assinado pelos demais edis do partido, Eliel Ferreira de Souza, Maria Madalena Medeiros e Francisco Dantas da Silva. Ao senhor presidente Francisco Dantas da Silva, aos 14 dias do mês de abril de 2020, ofício 007, indicação de líder partidário. A parte de cumprimentar, indicar o vereador Gilmar Francisco de Souza como líder do partido, o PDT, o ano 2020. Hélio Vicente de Mello, vereador Gilmar Francisco de Souza, que passa a ser o presidente do partido, Donizete Delfino Ferreira e Maria de Lourdes Souza Freitas. Passamos ao expediente. Projeto de Lei 12/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2021, a LDO e das outras providências. Acaba de chegar nessa casa e será encaminhado a cada vereador, os 13, a cópia desse projeto a partir de amanhã. Requerimento 40/2020 do vereador Donizete Delfino Ferreira, expediente ao prefeito municipal, solicitando recapeamento geral em todo o bairro Brasil. Requerimento do vereador Donizete Ferreira, solicitando a instalação de um bebedouro de água no Centro Esportivo Pedro Inácio Chaves Cabral, o Campo do Patão. Requerimento 42 do vereador Érico Vinícius da Carambi, solicitando a suspensão temporária da cobrança do ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, em todas as empresas e comércios que encontram-se fechados durante o período de calamidade pública. Gostaria de cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, nosso amigo Uriel, assessor do novo vereador Gilmar, a Graziele, coordenadora do Santa Helena Preve, e atendendo um pedido do nobre vereador Eliones Maciel, que nos fez um pedido aqui ontem na sessão, para que a gente pudesse convidar a nossa amiga Graziele para que pudesse dar uma explicação a respeito do projeto que está em tramitação aqui na Câmara. Gostaria de consultar o plenário para que ela pudesse fazer uso da palavra antes da gente passar a palavra para o uso da tribuna. Por favor, Grazi, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente da Câmara, o Chico. E esse projeto de lei, primeiramente, ele é feito de uma forma obrigatória. Está dando para ouvir? Porque, na verdade, em novembro, todos têm conhecimento que foi feita uma emenda constitucional que tratava de assuntos previdenciários. E nessa emenda constitucional, uma parte dela teve aplicabilidade imediata, ou seja, eles colocaram no texto, na redação da emenda constitucional, que aquelas partes elas deveriam ser obrigatoriamente seguidas pelos estados e municípios. Tinha uma outra parte extensa da emenda constitucional que não era obrigatória a adoção pelos estados e municípios, mas essa parte da emenda constitucional era obrigatória.
certo? E com isso, a nossa legislação municipal, ela fica desatualizada e ela precisa ser atualizada e colocada em consonância com a nossa Constituição. Por isso, a Secretaria da Previdência nos pediu que fizesse um projeto de lei fazendo a regulamentação de algumas coisas que mudaram nos regimes próprios do município. A recomendação independente, né? Óbvio, a gente tem que seguir o que dita a Constituição, mas nós precisamos regulamentar através da nossa lei municipal isso. Então, eu vou tentar fazer uma explanação o mais rápido possível de todos os artigos, que eu acho que é um projeto de lei interessante, vou tentar não me delongar. Mas, por exemplo, no artigo 1º, o servidor público titular do cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício do cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigido o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Isso aqui era uma coisa enfrentada, sempre foi enfrentada pelo município, essa situação de um servidor, ele está num cargo e ficar doente, não está mais apto a exercer aquele cargo. E aí, às vezes, acontecia o desvio de função, que não era amparado legalmente ou não era registrado de uma forma legal no município. O que a emenda constitucional fez? Ela falou, olha, nós estamos colocando agora no texto que pode haver essa readaptação, para que não tenha, porque tinha muita discussão, pode readaptar, não pode readaptar, como fazer isso? Agora existe um texto falando que pode fazer essa readaptação. Como vai fazer essa readaptação? Óbvio, vai pegar aquela pessoa, vai fazer uma avaliação médica, claro, pela junta médica do município, vai passar por um parecer jurídico com certeza, vai ter um decreto, né, bem fundamentado, colocando essa pessoa em uma vaga que ela tenha compatibilidade, aptidão e compatibilidade para exercer e que tenha o mesmo nível salarial dela. Isso é bom, isso é ótimo, porque hoje mesmo a Letícia me chamou na Secretaria de Saúde, falando que ela tem agentes de saúde, por exemplo, que estão precisando ser readaptadas. Enquanto não fizer isso, aquela área da saúde fica descoberta, porque ela não tem como colocar outra pessoa naquela vaga. Então, esse primeiro artigo é basicamente isso, é uma coisa que a gente já praticava, mas que o legislador ele quis colocar de uma forma bem mais regulamentada, para que não haja discussão. Foi feito de uma forma correta, nos trâmites legais, então nós estamos pautados em lei para poder fazer isso hoje. O artigo 2º fala que a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive de regime geral de previdência, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. O que é isso, gente? Antes de ter o Santa Helena Prévia, as nossas contribuições elas iam para o regime geral, não é verdade? Hoje elas vão para o Santa Helena Prévia, mas antes elas iam para o regime geral. Por que eles colocaram esse artigo? Porque muita gente ia lá antigamente e falava assim, olha, eu quero deixar parte do meu tempo aqui. Só que aquele tempo dele, ele tinha ganhado quinquênio, ele tinha ganhado licença-prêmio, porque a cada 5 anos trabalhados ele tem direito a 5%. E tem direito a uma licença-prêmio. O que o legislador quis? Olha, seu tempo de serviço público, ele tem que ser utilizado para aposentadoria no seu regime. Se você for lá no INSS e usar ele para aposentar lá, automaticamente você está exonerado do seu cargo aqui. Né? Tipo, eu fui lá por algum motivo, eu usei meu tempo da prefeitura para aposentar lá no INSS, eu preciso ser exonerada do meu cargo. Eles colocaram isso porque antigamente tinha uma prática de fracionar esse tempo. E eles colocaram isso para coibir isso. Por quê? Porque a pessoa às vezes ia lá, conseguia uma aposentadoria no INSS e conseguia uma aposentadoria lá na prefeitura. É bom, é ótimo, mas é justo? Não é justo. Por quê? Porque tanto está lesando o cofre da União, como estaria lesando o cofre do RPPS. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que sim, né? O artigo 3º fala que é vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões
por morte de seus dependentes que não seja decorrente do disposto no parágrafo 14 e 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio de previdência. Na verdade, esse artigo ele foi colocado aqui porque também nessa emenda constitucional, daqui 2 anos, nós vamos ter que criar a previdência complementar. Isso é fato. Daqui 2 anos vai ter que ter obrigatoriedade de previdência complementar. Quem está no serviço público hoje vai poder fazer uma opção se quer aderir a essa previdência complementar. Quem entrar a partir daí vai ser obrigatória a previdência complementar. O que é a previdência complementar? Regime próprio, ele vai custear a sua aposentadoria, provavelmente até o teto do INSS, e a sua previdência complementar vai pagar a diferença. No município, nós não temos muitos cargos que ultrapassem tanto assim o regime, o teto do regime próprio. Mas é uma questão que, por exemplo, a nível de União e Estado, é forte. Mesmo assim, no município vai ter que ser adotado. Não é uma coisa que eu tenha me aprofundado ainda, a questão da previdência complementar, porque ainda é uma coisa para daqui 2 anos. É óbvio que a gente, se eu tiver no cargo, vou me preparar antes para falar para vocês, mas ainda não é uma coisa tão próximo de nós. Mas o artigo, ele basicamente fala isso, tá? Que quando for instituída a previdência complementar, a gente não vai poder pagar acima do teto do regime geral. O quarto fala que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de carga em comissão a remunerações do cargo efetivo. O que era isso? Às vezes a pessoa vai lá, professor, acho que todos aqui já ouviram falar, tem a gratificação de regência, tem o pós-giz. Então, às vezes, essas pessoas queriam que essa gratificação fosse incorporada para fins de aposentadoria. Então, a emenda constitucional vedou isso. Aqui no nosso município não é comum isso, tá? Mas em vários outros municípios, eu conheço até interior de São Paulo, que a pessoa ela tinha uma gratificação por 3 meses, ela ia lá e pedia para incorporar na aposentadoria dela. Então, eles quiseram deixar na legislação que isso não tem possibilidade, tá? A não ser que seja uma vantagem de carreira, como tem os professores as titularidades, essas coisas que são automaticamente incorporáveis. Agora, eu tenho uma chefia por 3 meses, aquilo lá já vai ficar incorporado nos meus salários. Eles quiseram cortar isso também, mas aqui no município a gente não tem isso, tá? O servidor aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo que estiver investido. Tá. Esse aqui nem vou ler tudo, que é extenso, mas é basicamente uma obrigatoriedade do RPPS. Hoje, por exemplo, antes a pessoa ia lá, fazia uma perícia, se ficasse constatado que ela estava inapto a trabalho, ela poderia passar direto para uma aposentadoria por invalidez. Hoje não, a prefeitura é obrigada a oferecer para ela uma readaptação. Eu estou com problema no joelho, eu sou agente de saúde, eu não posso andar, mas eu sou obrigada a ir para um cargo, às vezes, de recepcionista, que eu não preciso andar, que eu não preciso ficar em pé. Precisa-se fazer essa tentativa antes de mandar ela lá para o RPPS, para ela poder se aposentar. Grazi, mas casos extremos? Casos extremos são casos extremos. Se o médico falar que aquela pessoa não tem condição de exercer atividade nenhuma, ela vai ir direto para a aposentadoria por invalidez. Mas mesmo quando ela for para a aposentadoria por invalidez, nós somos obrigados a fazer uma avaliação dela anual. Tá? Todo ano eu vou ter que pegar todas as pessoas aposentadas por invalidez do Santa Helena Prev e submeter elas à junta médica para ver se essa condição permanece. Porque se ela não permanecer, elas têm que voltar a trabalhar. Tá? Então, isso também ficou totalmente regulamentado. Eu acredito que seria para coibir aquelas pessoas que se aposentam muito cedo, depois vêm a voltar a ter condição de trabalhar e não trabalham. O sexto, ele basicamente fala que é uma coisa que a gente tem no regime, da compensação. Ele só traz, na verdade, por conta de regulamentação, que, por exemplo, a pessoa que é militar pode fazer a compensação se ela foi um tempo militar e depois deixou e foi trabalhar no município, ela pode trazer a certidão dela para a gente averbar
e depois fazer a compensação, e o contrário também. Se ela trabalhou no município e virou militar, ela pode emitir uma certidão de Santa Helena prévia verbal lá e ter essa compensação entre os regimes. Isso é prático, tá, gente? O INSS emite uma certidão para a gente, como se fosse um cheque, e aquilo entra para mim, eu averbo, depois eu vou num sistema de compensação e a gente faz a solicitação do dinheiro de volta. E é o contrário da mesma forma. O INSS recebe a certidão lá do Santa Helena Prev, ele entra no sistema dele e pede o dinheiro de volta para a gente. Só está regulamentando isso quando é militar, porque não podia. Aplicam-se as aposentadorias dos servidores efetivos municipais às normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da emenda. Está dizendo, olha, o que tiver regulamentado para trás, até que seja feita uma reforma da Previdência, se nós vamos fazer, se nós formos fazer futuramente, nós vamos continuar aplicando as nossas regras. Para aposentar por idade, por exemplo, 10 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 60 anos se mulher, 65 se homem. Então, nós vamos continuar aplicando essa regra até que seja feita qualquer alteração. Família, auxílio reclusão. Eles limitaram o rol dos RPPS a aposentadorias e pensões. Então, hoje, lá no Santa Helena Prev, a gente só trabalha com aposentadoria e pensão. O auxílio doença passou para a prefeitura, que eu sei que é o órgão de recursos humanos que está cuidando dele. E o auxílio reclusão e o salário família também, e o salário maternidade também. Então, hoje, o município, ele vai, pega aquele atestado, faz uma avaliação médica do servidor através da sua junta, ele mesmo concede e ele mesmo paga, tá? Esse benefício. Antes, o que a gente fazia? A gente avaliava, passava para o município pagava, depois ele descontava na guia. Hoje não tem mais isso. Hoje ele mesmo concede e ele mesmo paga. O valor do benefício, aqui agora no 9º, é como se tirada a última remuneração, com exceção do salário família. Tal. Ele só está regulamentando, falando, olha, se a pessoa tiver de auxílio, ele vai receber a última remuneração dele. O salário família, eu acho que é de conhecimento de todos, é limitado à renda, né? Então, tipo, vai ser um valor se a pessoa tiver tal renda. Então, aqui basicamente disse, olha, vai continuar do mesmo jeito. Nós vamos aplicar que dita lá um ministério que fala, se ele tiver uma renda até R$1.000 a 1.045, ele vai receber um valor, se ele tiver um pouquinho mais outro valor, depois não vai receber mais. Tem uma portaria também que fala dessa questão quanto ao auxílio reclusão, que também dita um valor. Então, o município vai seguir o que dita as normativas federais a respeito disso. O que mais? Aqui está falando, né, no 10º, que ele vai ser custeado pelo órgão e a dotação orçamentária que ele é vinculado, se o servidor tem essa separação na folha do município. Por exemplo, se for um servidor da educação vinculado ao Fundeb, o Fundeb que paga, né, através, ele é empenhado, liquidado lá no Fundeb, se não, mas é só uma questão orçamentária. O 11 fala que eventuais despesas com contratações profissionais de serviços de adoção de concessão de benefícios ficam a cargo do Tesouro. Por quê? Porque eu já falei aqui várias vezes que a gente tem um orçamento, né, que é 2% do que foi gasto com folha no ano anterior. E a gente usava esse orçamento para contratar médico, para fazer essas perícias. Mas a Secretaria da Previdência, através dessa lei, também falou que não é para utilizar esse dinheiro, que a Prefeitura vai custear as despesas com a concessão dos benefícios que ela hoje administra. O 13 fala de parcelamento ou moratória, que fala que não pode ser superior a 60 meses. Porque antes, eu tenho mais ou menos conhecimento disso, tinham municípios que faziam parcelamentos a perder de vista e acabava com a saúde financeira dos RPPS por conta disso, então eles fizeram uma limitação de 60 meses, o parcelamento.
Aí aqui, que é o ponto, né, que eu acredito que seja o pior ponto da lei, que fala que a alíquota de contribuição dos segurados ativos do RPPS é igual à dos servidores titulares do cargo efetivo da União, atualmente fixada em 14%, sobre a base de cálculo de que trata a lei previdenciária em vigor. Então, eu até fiz a audiência pública, a gente tentou divulgar da melhor forma possível, para que todos os servidores entendessem que essa alteração é uma alteração que veio de cima, é uma alteração constitucional, que infelizmente nós vamos ter que seguir. É justo? Não, não é justo, porque os servidores da União, a gente sabe que ganham muito mais que nós aqui no município, esse é um fato. Mas, infelizmente, é o que foi dito lá. Talvez, né, não sei como funciona lá, não foi discutido, ou talvez eles vivem numa realidade que pensam que às vezes os níveis salariais são iguais. Infelizmente não são, mas eles colocaram essa proposta, colocaram na Constituição, e nós vamos ter que seguir. Né? E eu sempre gosto de enfatizar isso e falo sempre para todos, até para não ter desgaste para vocês, né, para o chefe do Poder Executivo, porque às vezes as pessoas podem pensar que foi vontade de vocês, e eu estou aqui exatamente, todas as oportunidades que eu tenho, eu venho dizer que não é por vontade. Tem projeto de lei que é vontade, tem projeto de lei que é adequação legislativa, que é o que a gente está fazendo aqui, que não é vontade, né? Diferente se amanhã nós estivermos aqui discutindo um projeto de lei de reforma da Previdência, que tem algumas coisas que talvez nós vamos poder fazer diferente de outros municípios. Mas nesses pontos aqui, infelizmente, nós somos obrigados a fazer essa adequação. Sim. Até para quem ganha o salário mínimo, infelizmente. Na reforma, lá na emenda constitucional, ele fala que se o município não tiver déficit atuarial, ele pode adotar a tabela do INSS, que é progressiva, mas, gente, tenho certeza, eu posso afirmar, não existe município que não tenha déficit atuarial. Por quê, Grazi? Porque a história da nossa Previdência, todo mundo conhece, é triste, né? Que sempre as previdências antigamente eram muito mal geridas. A gente sabe, aqui em Santa Helena mesmo, nós tivemos uma previdência própria de 98 a 2001. Onde está o fundo dessa previdência? Ninguém sabe. Não tem, foi só uma fake news de previdência que foi feita naquela época. Esse período de contribuição, por exemplo, meu, de quem seja aqui efetivo, é contado na hora da aposentadoria? É contado. Cadê o dinheiro? Não tem. Entendeu? Então, assim, quando aconteceu aqui em Santa Helena, aconteceu em diversos municípios. Porque, às vezes, os gestores da época falaram, vamos fazer uma previdência própria, porque a gente não paga a previdência própria, porque não é que nem a Receita Federal que vem aqui toda hora, batendo na nossa porta. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gestão previdenciária do Brasil, em geral, sempre foi muito mal feita. E aí, ocasiona que, às vezes, as alíquotas têm que ser maior, para ter um fundo maior, né? Porque se tivesse, por exemplo, nossa, tudo bem, o dinheiro é certinho, tipo, sempre foi certo lá de trás, alíquotas corretas, né? Cálculos atuariais corretos e tudo, talvez hoje a gente não estaria passando por isso realmente, mas não foi assim, não é culpa de ninguém que está aqui, nem minha. É a gestão previdenciária do Brasil que nos trouxe para o lugar onde nós estamos hoje, não é culpa de ninguém, né? E é assegurado o direito líquido certo a todos, né, antes da emenda constitucional, basicamente isso aí é fato. Fica autorizado os procedimentos necessários para as dotações orçamentárias. Eu não sei se existe, se tem que no QDD a gente teria que colocar, o município teria que colocar alguma dotação diferente para pagamento desses benefícios, mas aqui já ficou autorizado, que é uma coisa de praxe, é contábil só. E também estabelecer um prazo 90º para aplicação dessa lei aqui. Por quê? Na verdade, a gente já tinha 3 meses, né, para aplicar, só que a Secretaria de Previdência e o TCM nos deram prazo até julho. Então, por isso que só hoje a gente está colocando em pauta para
para realmente votar esse projeto, até porque nós vamos ter mais 3 meses para poder, só se for votado em abril, só em 1º de agosto que nós vamos começar a cobrar dos servidores, vai descontar os 14%, porque todo aumento de alíquota, né, em questão de tributária, a gente tem que respeitar o prazo nonagesimal. Então, essa lei também tem um prazo nonagesimal. Tá? E esse é o projeto de lei. Todas as questões que foram colocadas aqui, todas foram de regulamentação exclusiva da emenda constitucional 103. Vocês podem depois no projeto, no anexo, a justificativa, tem lá todas as correspondências legislativas. Eu não sei se o jurídico mandou dessa forma, se não mandou eu mando por e-mail. Não, ele não mandou a correspondência. Mas eu mando para a Câmara amanhã cedinho, quando eu chegar no Santa Helena Prévio, que o meu até tem. Até vou mostrar para vocês. Uma tabela com toda a correspondência do projeto. Eu até deixo aqui o meu, porque ele está de amarelo. Tudo que tem na lei que foi, está de amarelo na emenda constitucional. Vocês não importarem, eu até deixo esse aqui. Que ele está até fácil para vocês verem. As correspondências da emenda constitucional. Então, tudo que foi apresentado aqui é basicamente uma regularização da emenda constitucional, que a Secretaria da Previdência falou para a gente, olha, eu quero a lei municipal adequada à reforma da Previdência até julho. Então, nós estamos cumprindo essa pauta. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Nós só gostaríamos aí, esse convite foi feito à senhora, por mais que nós estamos acompanhando e seguir as diretrizes federal, quando chega na Câmara Municipal, o desgaste cai em cima do vereador. Certeza. Ele é o para-choque. Quando chega a folha de pagamento dos servidores, eles vão pensar que nós, vereadores, somos os culpados. Mas não. Cabe ao Executivo, ao Santa Helena Prévio, levar esses esclarecimentos a todos os servidores que está seguindo o município aquilo que vem lá de cima para baixo. Não é só Santa Helena, é os mais de 5.200 municípios brasileiros. Quer dizer, porque o projeto só foi lido em cabeçalho dele aqui. Aí o pessoal fica nas redes sociais questionando, eu fui procurado, pronto, mas peraí, não foi lido o projeto, só foi lido em cabeçalho. Então, a partir de agora, hoje, a senhora dando esses esclarecimentos, a partir do momento que ele entrar em discussão, aí a sociedade vai ter conhecimento. Porque até agora só foi lido aqui nessa casa o encabeçado. Questão da desgaste para todos os vereadores. Pede ao município que mande a tabela para nós anexarmos ao projeto e que o Santa Helena Prévio esclareça a todos os segmentos de cada secretaria essas diretrizes. Até nós fizemos no janeiro uma audiência pública, eu não sei se alguém que, eu acho que alguns participaram, o Eric, um dos intuitos foi exatamente trazer para os servidores a informação de que isso tinha sido feito realmente por imposição, que foi uma mudança constitucional, tá? Para a gente deixar claro que foi isso, né? E depois também, quando for aprovado o projeto, nós vamos colocar também, pedir ao município que coloque no contra-cheque que isso vai acontecer daqui 3 meses, para que os servidores fiquem preparados. E da minha parte, eu posso até colocar também no site do Santa Helena Prévio, que foi uma adequação legislativa, que é a imposição legal, fazer um texto, colocar no site do Santa Helena Prévio, na página do Facebook do Santa Helena Prévio, no grupo que nós temos também lá, e fazer uma informativa falando que o projeto de lei é cumprimento da emenda constitucional 103. E teve também, só para terminar, que eu esqueci de mencionar ali, que até um questionamento que o Eric me fez ali no começo. Os aposentados, gente, quem recebe acima do teto, eles já fazem contribuição com o Santa Helena Prévio, tá? Todos os aposentados que ganham acima do teto do INSS, que se não me engano está 6 mil e alguma coisa, eles já fazem o desconto só daquela parcela excedente e a gente já desconta os 11%. Nesse projeto de lei também adequou essa contribuição, colocou de 14%, porque também não seria justo a contribuição do ativo ser 11% e do aposentado acima do teto do INSS ser 14% e do aposentado ser 11%. Então, nós fizemos essa adequação.
Tem um ponto no projeto de lei também, que às vezes houve questionamento, falando que essa alíquota poderia ser mudada através de decreto. Na verdade, depois eu fui ler a redação ali com cautela, na verdade o caput que fala dos 14% e a alíquota dos aposentados só pode ser alterada através de lei. Apesar que eu tinha explicado que a emenda constitucional deixou claro que a contribuição do servidor municipal, ela tem que ser igual ao servidor da União. Então, se amanhã o servidor da União passar para 15 ou passar para 13, nós vamos ter que passar um projeto de lei aqui para fazer novamente essa adequação. E lá falava do que as alíquotas poderiam ser mudadas por decreto, mas as alíquotas que podem ser mudadas por decreto é da parte patronal, que isso já sempre foi feito por decreto, porque todo ano o Santa Helena Prev faz um relatório que chama cálculo atuarial, que é realmente como está a saúde financeira do município, do Instituto, a financeira atuarial, porque dinheiro hoje, por exemplo, nós temos dinheiro em caixa, mas esse dinheiro vai ser suficiente para nós pagarmos aposentadorias e pensões de pessoas até mais de 10, 20, 30, 40 anos? Então, esse estudo é feito anualmente, e anualmente, às vezes, pode-se encontrar alíquotas diferentes, né? Então, assim, se esse ano... eu não sei se é do conhecimento mais de vocês, a alíquota aumentou, ela foi para 20,7. Então, o doutor João, ele fez a adequação através de decreto, porque é a parte patronal, é a parte que a prefeitura faz. Tá? Não pode haver a mudança da parte do servidor, nem da contribuição do aposentado, se não for feito mediante lei. E tinha ficado lá parágrafo 2º e 3º. Na verdade, o 3º foi um erro de grafia. Na verdade, o que pode ser alterado através de decreto é apenas a parte patronal, tá? Que já é alterada através de decreto, que é o que a prefeitura passa para o Instituto por cada servidor que ela tem em cima do salário dela. Mais alguma coisa? Na verdade, então, Grazi, esse inciso 3 aí é apenas o inciso 2 que poderia entrar. O 3, isso, então, tem que fazer uma outra redação retirando esse eu não ortográfico. sei, realmente eu não sei como é o funcionamento da adequação para correção disso. A gente teria que mandar outro projeto ou vocês podem fazer a adequação? Eu acho que tem que fazer um outro projeto, não tem, presidente? Para facilitar, Grazi, até o andamento, se tiver como vocês fazerem a alteração, ou então o governador tem que fazer uma emenda substitutiva. Na verdade, nós olhamos ali que é só um parágrafo, ficou escrito parágrafo 2º e 3º, na verdade deveria ser só o parágrafo 2º. Mas o que vocês quiserem, nós providenciamos, amanhã ou um novo projeto de lei ou a questão da emenda. É que fica melhor, fica mais direto. Tá? Mais alguma A pergunta? palavra, vereador Eric. Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, Grazi, obrigado pela explanação. Eu tenho 3 perguntas a fazer aqui. Eu sempre participo das audiências do Santa Helena Prev, até mesmo audiências públicas de prestação de conta, e eu sei que você sempre explica isso, mas alguns dos nobres colegas, às vezes, falta oportunidade, não vem, mas vou fazer 3 perguntas, eu gostaria que na sequência você respondesse uma. O repasse atual da prefeitura hoje está em dia e qual o valor que a prefeitura repassa ao Santa Helena Prev por mês? Então, o repasse hoje está em dia, totalmente em dia, e inclusive existe um projeto de lei, por causa da pandemia, de que se autorizasse não repasse da parte patronal por 3 meses ou até dezembro, mas apenas um projeto de lei que ainda não foi votado. Então, assim, não existe ainda essa possibilidade do município fazer isso. Hoje, o repasse está em dia, totalmente em dia. O valor, se você me perdoa, eu não vou lembrar exatamente, mas está em torno de uns 540 mil mensais que são repassados por Santa Helena Prev. Certo. Tá? Qual hoje o valor que está em caixa do Santa Helena Prev? Hoje, eu também... Eu falo assim, não precisa ser número exato, mas... Eu vou falar, até mês passado, nós tínhamos atingido basicamente um total de 20 milhões. Mas, infelizmente, esse mês, os rendimentos, porque assim, nós temos, o que era a previsão do começo do ano? Que nós expuséssemos mais a nossa carteira, porque nós temos vários tipos de investimento, renda fixa, venda variável,
né, e tudo. E que nós expudéssemos um pouco mais os nossos investimentos, porque a renda fixa não ia bater uma meta. A Secretaria de Previdência, ela traz uma meta para a gente que a gente tem que bater. Olha, o município vai passar o dinheiro, você vai guardar esse dinheiro, mas você tem que aplicar esse dinheiro de uma forma que você tenha uma rentabilidade também para conseguir pagar os benefícios futuramente. Nós tínhamos, por exemplo, não um valor alto, só um valor, porque o nosso conselho é um conselho conservador, o nosso comitê é um comitê conservador. Então, assim, tudo que eles podem, às vezes, deixar em renda fixa, ou num fundo que não tem uma oscilação muito grande, nós mantemos. Só que, por exemplo, a gente tinha uns valores lá em renda variável. Grazi, mas então não pode pôr em renda variável? Não, se a gente também não buscar rentabilidade, o Ministério também pune a gente por isso. Então, nós estávamos buscando a rentabilidade. Infelizmente, com a crise do coronavírus, esse mês nós tivemos um impacto financeiro negativo alto nos nossos investimentos, inclusive na renda fixa. Não, certo. Nós tivemos um valor alto. Então, assim, talvez se você olhar hoje o relatório de investimento do município, no nosso relatório de investimento que eu vou postar amanhã, ele vai estar com um valor bem menor do que o valor do mês passado. Então, mas você disse que o repasse está em dia. Está em dia. Mas, infelizmente, a contabilização disso amanhã vai estar menor. Nós perdemos dinheiro, contabilmente nós perdemos. Quando a gente investe em fundo de ações, a gente compra papel de ações. Então, nós temos os papéis das ações, por exemplo, da Petrobras. A gente não investe diretamente, tá? A gente investe em fundos que tem vários papéis. Então, os fundos, às vezes, pode ter Petro, pode ter Ambev, pode ter, óbvio que fundos todos muito bons. Só que, infelizmente, quando acontece uma questão como o coronavírus, é inevitável. Se a gente tivesse uma bola, né, soubesse o que fosse acontecer amanhã, a gente lá retirava tudo e colocava num que não rendeu negativo, mas não tem. Então, nós temos os papéis e aí tem que a bolsa, tudo, e as questões do coronavírus tem que ir melhorando para a gente ganhar novamente a rentabilidade daqueles papéis que a gente já tem naquele fundo de investimento. Mas nós perdemos uma cifra considerável esse mês, infelizmente. Eu imagino. Por último, para finalizar, pergunta importante, a última audiência até foi citado, se eu não me engano, são 130 inativos, né? Mais ou menos inativos, isso. Não, nós chegamos a 200, 200, quase né? 200 inativos isso. E alguns 20 pensionistas. Isso, e quantos servidores efetivos ativos tem hoje? Efetivos hoje, também não vou lembrar o valor exato, mas assim, deve ter por volta de uns 900, 930 servidores ativos efetivos no município. Não, tudo bem. Essas são as minhas perguntas. Grazi, obrigado, você sempre está à disposição de todo o Legislativo. E a gente vai estar analisando esse projeto aí com muito carinho. Tá, okay. Obrigado. Mais alguém? Uma palavra, senhor presidente. Palavra, doutor Eliel. Primeiramente, eu quero parabenizá-la, Grazi. Nós nos conhecemos há muito tempo e eu sou prova da sua sabedoria, do seu comprometimento. E até gostaria de fazer uma observação nas suas palavras, quando você começou dizendo que alguma coisa não é justa, e eu vou muito para esse lado. Então, ontem nós pegamos essa matéria, é uma matéria que, com certeza, é uma matéria delicada, uma das matérias delicadas que nós vamos ter que nos debruçar. Ainda não deu para ter uma noção geral, nós pegamos ontem, antes de ontem, né, à noite, e eu quero estudá-la com muito carinho, mas eu gostaria de saber. Você tem até, o Santa Helena Prev tem até julho para aprovar isto. E caso essa matéria seja reprovada nessa Casa de Leis, como que vai funcionar isso? O que acontece? A matéria não pode ser reprovada porque é uma matéria constitucional, né? Assim, ao meu ponto de vista. Mas o que acontece? Se você tem uma norma, Ministério, que não é mais Ministério, é Secretaria da Previdência, se você não adequa a sua legislação e está contrária à Constituição, se o município não repassa os 14%, não retém dos servidores, o que vai acontecer? Tem um relatório que eu faço bimestralmente para a Secretaria de Previdência que chama DIPR. Nesse relatório eu digo qual que é a alíquota do servidor, qual que é a alíquota patronal, quanto que o servidor pagou para a Previdência e quanto que o Executivo pagou para a Previdência.
Quando eu mando esse documento, o Ministério da Previdência solta uma declaração, eu assino, o doutor João assina, ou quem, né, o chefe do executivo assina, e nós mandamos para o secretário de Previdência. E eu tenho um extrato enorme de coisas que nós temos que cumprir para que esse extrato fique verde. Se eu não fizer isso, ele vai ficar vermelho, e aí sabe o que vai acontecer? Tanto quanto a Receita Federal, o RPPS, ele tem uma certidão também tributária, uma certidão negativa, uma CND. Essa CND vai ficar negativa e qualquer recurso que nós recebemos da União não vai poder ser repassado para o município. Que risco que está correndo, hein? Risco muito sério. É um risco sério, infelizmente, por isso que eu gosto de falar, e assim, até falei muito aqui, até na última audiência, eu acho que eu falei também, que não é opção para nós, né? Não adequarmos a isso. É injusto, mas infelizmente não é opção, porque também, se nós deixarmos a certidão do município negativa, o CAL, que né, todos conhecem, vai ficar negativo, não vai haver transferência de repasse para o município, vai ser um caos. Né? Eu não sei se todos os repasses são vinculados a ele, eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que a grande maioria de repasses é condicionada à regularidade previdenciária e tributária do município, então não há possibilidade. Tá, eu até te agradeço por essa brilhante explanação. Eu me preocupo às vezes, e eu vou levar muito em conta no voto os próximos dias, porque julho ainda está para ser um mês que nós vamos sofrer muito com esse Covid aí, onde as pessoas estão dando valor em 10, 20 reais que tem no bolso, né? Então essa Casa de Leis tem, antes de se preocupar com o que a União impõe goela abaixo no linguajar popular, nós temos que preocupar também com aquele trabalhador que vai ter mais 40, 50 reais a menos para colocar o pão dentro da sua casa. E eu te peço desculpa, Grazi, não vou te falar, hoje não tem condições de te falar meu voto, mas eu vou preocupar muito com isso antes de votar, independente de qualquer coisa. Eu gostaria de saber, também não fiz uma pesquisa minuciosa, nós não estamos então alterando o tempo de aposentadoria, nem nada, né? Não, como eu até havia comentado no começo, a emenda constitucional, ela trouxe 3 pontos, na verdade. Regras de aplicabilidade imediata, que é o que nós estamos fazendo aqui, que inclusive estendeu para estados e municípios. As regras de aplicabilidade posterior, como a emenda com a Previdência Complementar, que nós vamos ter aí um prazo de 2 anos para votar. E ela teve a reforma da Previdência dos servidores federais. O que era a discussão no começo? Se ele ia abarcar os estados e municípios juntos. Mas a gente sabe, não é segredo, que não, a União falou, olha, se os estados e municípios não estão me apoiando aqui na votação, nós vamos deixar eles fora da reforma da Previdência. E foi o que eles fizeram, eles deixaram fora da reforma. E aí, com isso, não é obrigatório, né, a princípio, até porque tem um projeto de lei, uma PEC paralela, que ainda está para ser votada, que faz com que nós aderimos tacitamente a esse projeto, mas por enquanto nós não somos obrigados. Mas eu já adianto, nós vamos precisar fazer a reforma da Previdência? Nós vamos precisar fazer uma reforma da Previdência, não tem como. A gente pode ter um tempo maior para pensar sobre isso. Agora, aguardar também para ver se essa PEC, que foi a nossa decisão, né? Aguardar para ver se esse projeto de lei passa lá, para a gente aderir ou não aderir, porque também não ia adiantar a gente fazer uma reforma agora e amanhã vir uma lei da União falar, olha, vocês têm que aderir o que foi escolhido aqui para a União. Então não ia adiantar, ia ser um retrabalho para a gente. Então, assim, aguardando provavelmente até o ano que vem, não sei, né, porque é um projeto de iniciativa do Executivo, eu não tenho autonomia nem para dizer se ele vai mandar ou não. Eu digo do ponto de vista previdenciário, que provavelmente, futuramente, deve haver alguma mudança previdenciária. Até porque, só para ressaltar, por exemplo, tem casos que devem ser repensados, só para colocar para vocês que nem tudo é injustiça. Por exemplo, no INSS hoje, antes, eram 15 anos para se aposentar por idade, não era? 60 mulheres, 65 anos.
No município, era 10 anos. Então, assim, às vezes, uma pessoa que é merendeira, ela entra no serviço público com 50 anos, ela fica ali contribuindo para o RPPS até os 60 anos. Ela se aposenta, o RPPS vai sustentar ela provavelmente até os 80. Então, matemática é matemática, não bate. Então, assim, amanhã, futuramente, óbvio, vai ter que se discutir isso. Nem tudo que a gente fala que é reforma da Previdência é prejudicial ao servidor, não. É só questão de fazer justiça. Vamos deixar a coisa mais justa, né? Se ela vai se aposentar, vai ficar ali 20, 30 anos recebendo do RPPS, não seria realmente necessário que ela contribuísse um pouco mais? Então, mas são reflexões que nós não somos obrigados a fazer agora, mas que eu, de antemão, já digo que futuramente, provavelmente, nós vamos ter que fazer. Só mais 2 perguntas numa só, bem rapidinho. Então, nós estamos, esse projeto, vamos de 11% para 14% para todo mundo. Para todo mundo. E para finalizar, o desconto, a reposição salarial que passou nesta Casa de Leis, de 12,84%, foi pago para os inativos esse mês, para os aposentados? Isso foi uma questão que até vai gerar uma polêmica, certo, quando eu pagar a minha folha. Essa parte patronal para o RPPS é uma coisa que pode acontecer. Então, o município, na verdade, distou de mim, porque às vezes tomou uma decisão e eu já tinha adiantado a folha a pedido do Dr. João Alberto, eu adiantei a minha folha, e acabou que eles decidiram isso posteriormente, que não aplicariam o aumento dos professores nesse mês, e eu já havia aplicado. Eu vou retirar, não vou computar esse aumento nesse mês, por quê? Porque eu vou esperar o município computar no aumento dele. Eu poderia aplicar? Poderia, a lei está lá. Só que se a gente aplica dessa forma também, o município não aplica, a contribuição que está vindo para o RPPS é menor do que a que eu vou pagar. Outra coisa que nós temos também é que eu vou custear uma folha muito alta, bem mais alta, porque a gente sabe que um aumento de 12% para os professores gera um impacto muito alto na folha do Santa Helena Prev. E aí a gente ainda está com a questão do coronavírus, que talvez vai permitir um município que não faça o repasse. Então, assim, por questões matemáticas, nós não vamos aplicar e vamos aguardar o município aplicar. Todo mundo sabe que quando for aplicado, vai ser aplicado retroativo. Então, depois nós vamos efetuar o pagamento do que não foi pago. É só uma manobra financeira para que, nesse momento, por causa do coronavírus, o Santa Helena Prev não sofra tanto, porque já está sofrendo com as aplicações que eu falei no início. Muito obrigado, Grazi. Deus te abençoe, tá? Senhor presidente, só por questão, já aproveitar que nós estamos debatendo, Grazi, obrigado, Eliel, pela explanação aí também, as perguntas são pertinentes. A meu ver de entender, porque aqui logo no enunciado do projeto, deixa bem claro, no artigo 1, né, no título do projeto, que estamos estabelecendo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. A emenda eu tenho aqui em mãos. Não deu tempo de ler ela toda, porque são 34 artigos. Essa questão aí do tempo de aposentadoria já não está incluso nessa emenda? Foi o que eu falei aquela hora. Na verdade, a emenda 103, ela faz a reforma da Previdência dos servidores da União. Ela fez a reforma dos servidores da União. Só que como um apelo dos deputados e senadores era que os municípios e estados se posicionassem com essa reforma, e eles entenderam que os estados e municípios não se posicionaram, eles deixaram os municípios e estados fora dessa emenda. Eles disseram, olha, isso aqui que nós estamos adequando agora, vocês são obrigados a fazer. Mas a reforma mesmo, aquela que diz, olha, quanto tempo de contribuição a pessoa vai ter que aposentar, vai ter que contribuir para aposentar, que idade vai ser, regras de pensão que são diferentes, tudo, eles falaram, não, nós não vamos votar para vocês, depois vocês façam suas próprias reformas.
Mas existe um projeto de lei, como eu falei, que não deve ser votado agora por causa do coronavírus, que faz com que a gente vai falar que o município ele vai aderir a essa da União, mas a gente não sabe se ele vai passar. Se não, realmente não passar, amanhã, futuramente, né? No ano que vem, se eu estiver aqui, se todos nós estivermos aqui, vai talvez ter que haver essa segunda discussão, que foi feita pela União já. Mas por que nós não estamos discutindo a reforma da Previdência? Porque, que nem eu falei, a emenda 103 não nos obrigou a tratar de assuntos realmente de regras previdenciárias. Ela só nos obrigou a fazer essas adequações que nós estamos fazendo hoje. Tá? E nós, que eu digo, o Poder Executivo optou por esperar mais um pouco para ver se realmente nós íamos ter que fazer adequação nos termos da União, ou nos termos do Estado, e esperar um pouco para fazer essa discussão de todas essas regras que vão ter que ser pensadas, né? Pensadas e votadas por vocês. É porque é muito complicado, senhores vereadores, nós sabemos aqui, todos aqui, ninguém aqui é hipócrita nem demagogo falar que não vamos precisar nunca fazer uma reforma previdenciária no nosso município. Isso é claro. Mas perante os números, que até te fiz as perguntas, é difícil a gente colocar na cabeça do servidor, ou até mesmo a gente mesmo entender isso, se tem 20 milhões em caixa e com investimentos que são obrigatórios, a cada vez mais aumenta esse número. É claro que temos 900 pessoas ativas pagando a contribuição e 200 aposentados. É claro que esse número pode, daqui a um certo tempo, vai ser o contrário, mais aposentados, pensionistas do que ativos. Mas nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Está certo que fala assim 3% para quem é assalariado é muito. Agora, é por isso que eu acho que deveríamos até repensar, tentar um diálogo aí, tentar fazer essa própria reforma então da Previdência no município, que seria uma maneira mais adequada de dialogar com os servidores, porque são 900 famílias. Agora, sem amor partidário, sem amor à política, nós temos que pensar na situação que estamos vivendo. É claro que o governo, em novembro, quando fez a reforma da Previdência, tinha que ser feito mesmo, porque o governo federal estava se tendo aí prejuízo de bilhões e trilhões anualmente na Previdência. Agora o nosso município, a nossa Previdência aqui, graças à gestão aí, você, Grazi, à frente, e todos os prefeitos que passaram aí e contribuíram, não teve déficit, nós temos 20 milhões em caixa, é diferente da Previdência Federal. A Previdência Federal estava devendo trilhões por ano, déficit de trilhões. Hoje nós não temos déficit, temos 20 milhões em caixa. Então nós temos que repensar isso. Esse é o momento de nós repensarmos e talvez até tentar fazer a própria reforma, então, que se for necessária, não agora cobrar esses 14% dos servidores. Deixa eu só fazer um parêntese. Que nem eu falei no começo, o Instituto ele vive de dois tipos de coisas. Ele tem tanto a saúde financeira quanto a saúde atuarial. Se nós pensarmos realmente em números, os 20 milhões, eles não é um valor tão alto assim. Porque hoje, por exemplo, a Prefeitura passa em média uns 540 mil para o Instituto. Mas a folha do Instituto já está quase batendo nisso. Então, assim, a gente já está quase recebendo e pagando. Então, a gente tem que receber, pagar a folha, tem que sobrar um pouco para construir o nosso patrimônio, para a gente aplicar, para amanhã a gente ter o dinheiro. Então, assim, o que acontece, porque que às vezes tirou o auxílio-doença da nossa lista de pagamento, aumentou a alíquota, porque de fato, que nem Santa Helena ainda tem esses 20 milhões. Muitas outras previdências já estão só recebendo e pagando. Tipo, o que entra do Tesouro só dá para pagar a folha. Então, assim, o que eles querem coibir é isso. Eles querem fazer com que essas previdências, com os regimes próprios, eles tenham essa saúde financeira para falar assim, amanhã a gente consegue pagar a nossa folha. Porque se a gente for pensar bem, em muito pouco tempo, 20 milhões com uma folha de 500 mil, que é o que eu tenho hoje, não dá para muito tempo. Então, se o município não pagar, eu não tenho. Então, assim, se a minha folha está igual ao meu repasse, eu não construo mais patrimônio. Então, eu vou continuar com aqueles mesmos 20 milhões e amanhã eu vou ter uma folha de 600, de 700. E o município vai pagar, às vezes, passar menos que isso. E eu vou começar a tirar dos meus 20 milhões.
E aí, daqui a pouco, eu não tenho mais dinheiro em caixa nem para investir, nem para amanhã. Então, por isso que as adequações são necessárias, porque eles querem fazer com que haja uma sustentabilidade, para que amanhã a gente consiga custear. Por quê? Se acabar o dinheiro da Previdência, quem tem que pagar a folha da Previdência? Tesouro Municipal. Então, se o Tesouro Municipal tiver que arcar com uma folha de 500 mil por mês, nós vamos ter muito menos investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura e etc. Então, assim, na verdade, a gente tem que pensar muito bem nessa questão. Eu sei que é um questionamento, né? Infelizmente, a gente não previu o coronavírus, a reforma foi em novembro, nós já demoramos um pouquinho mais para fazer o projeto de lei, porque tinha um prazo maior para a gente do Secretaria de Previdência e do TCM, que disse que até julho a gente tem que estar regularizado. Então, assim, a gente já deu um fôlego maior para o servidor. O projeto tem um prazo no 90º que vai ser cobrado apenas em agosto. Então, assim, tudo isso fica parecendo que eu estou até advogando contra mim próprio, né? Que também sou servidor. Mas tá assim... Olhando pela matemática da Previdência, é essa. Infelizmente, a folha da Previdência também já está muito alta. Então, assim, se o repasse, se ela superar, nós vamos começar a comer a nossa gordura. E aí nós não vamos ter mais nem a saúde financeira. Hoje nós não temos a saúde atuarial, temos a financeira. Mas se acontecer da gente ficar restringindo e tal, nós amanhã não vamos ter a saúde financeira. Grazi. Mais alguém? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer você. Ontem, o novo vereador Maciel nos pediu para que a gente pudesse convidar você. E toda vez que a Câmara Municipal faz um convite, você prontamente. Hoje eu fiz questão de ir na Prefeitura pessoalmente. E se você falar 18 horas, estarei lá. Mais uma vez, obrigado por tudo. Na verdade, essa discussão, esse debate hoje, só foi ótimo, dá um esclarecimento. O projeto foi lido essa semana, ainda vai para essa comissão. Os vereadores têm os seus devidos prazos nas comissões para fazer uma análise mais profunda. E, se necessário, posteriormente, nós convidamos você novamente, depois que os vereadores tiverem todo o conhecimento dos projetos, tá bom? Okay. Muito obrigado por tudo e você fica à vontade. Eu sei que você tem muito... coisa para fazer ainda. Desejo uma boa noite e eu estou sempre à disposição de vocês. O que for necessário para qualquer esclarecimento é só chamar que eu venho. Muito obrigado, Grazi. Tchau. Passamos ao uso da tribuna com a palavra o novo vereador, doutor Eliel. Eu queria primeiramente, Grazi, dizer que se algum dia Deus me der a oportunidade de ser prefeito da cidade, abaixo do prefeito você pode escolher seu cargo e sua função, tá bom? E avisa para o Juvencio lá que depois eu vou lá fazer um curso para aplicar na bolsa. Eu sou apaixonado, mas não entendo nada. Senhor presidente, boa noite a todos os colegas, boa noite aos internautas que nos acompanham via rede social, Santa Helena e por que não dizer Brasil afora. Senhor presidente, é com muito prazer que eu faço uso dessa tribuna. Primeiramente, eu gostaria de justificar rapidamente a minha ausência na data de ontem. No início da tarde, eu comecei a sentir uma indisposição no corpo e um espirro, mas, graças a Deus, era só um mal-estar, um resfriadozinho, e está tudo ok. Tomei um remedinho para gripe e já passou. Não deu sintoma nenhum, não deu febre. Então, Deus tem nos guardado aí, vida que segue. Senhor presidente, eu gostaria de falar agora com os munícipes santelenenses e até com os caros colegas que possuem algum aluno, algum filho, parente, alguma criança ou até adulto em escola particular, faculdade particular. Trago aqui em primeira mão para vocês, não sei se alguém já teve conhecimento, uma nota técnica 001 de 2020, do Ministério Público do Estado de Goiás, Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de Goiás e também do PROCON Goiás. Senhores e senhoras, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, esta nota técnica ela é uma nota bastante esclarecedora
Aliás, já encaminhei hoje algumas cópias a algumas escolas particulares do nosso município. Nós sabemos que nós estamos tendo algumas escolas que estão tendo condições tecnológicas e estruturais, estão lecionando as aulas de modo virtual. E esta aula de modo virtual, nós sabemos que a dificuldade que todos nós estamos enfrentando para a escola, para o órgão, não é uma dificuldade diferente. Mas convenhamos que essas escolas, elas não estão tendo o mesmo custo operacional mensal a qual estavam tendo o mês de janeiro, o mês de fevereiro, quando as aulas estavam transcorrendo na mais perfeita normalidade. Também não podemos ser ingênuos e até gostei muito do que vi nessa nota técnica, posso passar para todos vocês via WhatsApp depois, para que vocês possam estar amparados. E foi nesse sentido que as forças de direito do consumidor do país estão se unindo nessa direção. Aqui, as forças de amparo ao consumidor pediram para que as coisas fossem negociadas de uma forma plausível, que fique bom não só para a escola, mas também para o pai, para a mãe, para a pessoa que custeia um ensino particular em todo o país, digamos assim. Aliás, o Ministério Público Federal está participando também, né? E eles pedem essa nota técnica para que o órgão, para que a escola, para que a faculdade providencie para o consumidor, para o contratante desse serviço de ensino, uma planilha do que seria gasto com as despesas físicas, vamos supor, água, energia, material de limpeza, papelaria, de uso exclusivo no interior da escola, digamos assim, né? E para fazer esta planilha, encaminhar para o contratante e fazer uma outra planilha, dando esclarecimentos, visibilidade, explicações sobre o que vai ser economizado nesse período até que as aulas presenciais se tornem uma realidade. Porque nós já temos informações que, infelizmente, isto é uma infelicidade mesmo, estas aulas provavelmente não voltem até as férias de julho. Então, julho voltaria em agosto. Com certeza, as pessoas que têm condições de manter os filhos estudando via virtual, que hoje não é uma realidade nem para 70% da nossa cidade, quem diria de outras cidades que são mais atrasadas tecnologicamente falando do que a nossa. Né? Nós temos alunos que realmente não conseguem assistir uma aula por vídeo, porque a internet, ele não tem uma internet, a mãe ou o pai não tem condição de pagar um plano de internet. Então nós temos que passar por cima disso tudo. Então eu creio, aqui ainda não tem nada de ordem, apenas uma nota técnica. Eu tenho certeza que todos os advogados que futuramente forem ingressar com ações, caso essas escolas não obedeçam essa nota técnica, porque aqui, embora não imponha nada, mas é uma nota de direcionamento para que essas escolas, e tanto a parte contratante quanto a parte contratada, possa buscar soluções que vão ocorrer, com certeza, no Brasil inteiro. Conversava ontem com um colega de profissão na advocacia, e ele também comunga do mesmo posicionamento meu. Eu desconheço algum contrato entabulado, seja ele de aluguel, seja de prestação de serviço, que tenha pensado em uma cláusula. Isso pode até, eu tenho certeza que vai revolucionar não só a advocacia, mas o judiciário por esses próximos 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque no caso de aluguéis, o locador está sofrendo, porque muitas vezes depende do dinheiro do aluguel para sobreviver, mas o locatário também está de portas fechadas, se for alguma coisa comercial, uma área comercial, ou até mesmo o imóvel da residência. Se a pessoa não está trabalhando, como que vai ser solucionado isso? Prova disso é que já tem uma medida provisória que não permite que sejam efetuados despejos neste momento da pandemia. É uma sábia decisão
já que já está valendo. Mas a nossa preocupação, e eu já estou vendo sinalização por parte do judiciário brasileiro, no sentido de intermediar para dar uma maior equidade, um maior equilíbrio entre todas as relações contratuais e extracontratuais. Eu tenho certeza que nós, na condição de advogado, doutor Renato aqui, eu também que advogo, nós vamos ter muitas surpresas. Muitas surpresas no sentido de entrarmos com ação, ingressarmos com ação, o nosso cliente está lá no contrato, tem todos os direitos possíveis, e se não fizermos, se não usarmos a sabedoria e fazermos um acordo equilibrado, tenho certeza que o juiz vai agir mais com o coração do que com a razão legal, aquela que a lei estipula mesmo. Porque não tem previsão de nada. Ninguém previu isto, nunca teve uma previsão de nenhuma das partes. E nós temos que saber que não está sofrendo, não é só parte A ou parte B. Toda a população do planeta hoje, praticamente, está sofrendo com essa pandemia. Então eu tenho certeza que será uma data marcante, um marco nesta relação contratual em nível mundial, tenho certeza disso. Senhor presidente, agradeço, e para terminar as minhas palavras, eu gostaria aqui de parabenizar, essa seria a palavra mesmo, parabenizar ao senhor prefeito municipal. O líder do prefeito não se encontra no recinto mais, até conversar com ele, porque agora, para mandar ele falar para o executivo, ele tem que participar até o final das reuniões, porque senão a gente fala aqui e depois tem que ligar, depois que terminar a sessão, para o prefeito, para falar pessoalmente. É uma crítica, mas é uma crítica construtiva. E parabenizar ao prefeito municipal. Só a parte? Sim. É líder do partido, o líder do prefeito é o vereador Hélio. Desculpa. Obrigado. Inverti as coisas, inverti. Líder do partido, é verdade. Então, senhor vereador Hélio, leve até o prefeito os nossos parabéns. Os nossos parabéns pelo excelente enfrentamento a esta pandemia de coronavírus. Nós ainda estamos ilesos no nosso município, apesar de quem participou aqui daquela reunião com os comerciantes na semana passada, o doutor Guaraci foi muito sábio em suas palavras, onde disse que todos nós iremos pegar. Eu acho que nós todos vamos ser contaminados, mas que sejamos contaminados em um momento diferente um do outro, para que o nosso suporte da saúde consiga atender a todas as necessidades. Porque eu até acredito, o nosso presidente da República falou, para muitos vai ser apenas uma gripezinha. Para quem tem o porte atlético, igual o vereador Gilmarão, o Fábio Paquito. Agora, se pegar um sujeitinho igual eu e o vereador Eric, por exemplo, nós estamos lascados, vereador. Nosso preparo não dá para aguentar isso, não. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu gostaria de passar a presidência para o novo vereador Eric, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobre vereador Eric Itacarambi, senhores vereadores, senhoras vereadores, nobre amigo Muriel, assessor do nobre vereador Gilmar, senhores que nos acompanham via redes sociais, muito obrigado pelo apoio que tem nos dado para que nós possamos desenvolver um bom trabalho perante a nossa comunidade. Senhor presidente, serei bem rápido. Nós sabemos que ontem, nas últimas 24 horas, ultrapassamos o número de 200 mortos, 204. Até ontem tinha 1.532 óbitos no nosso país. Eu acho que nós devemos tomar todas as precauções, a exemplo do que o nosso prefeito está fazendo perante a nossa comunidade. Mas tenho certeza que cada um vai fazer a sua parte. Gostaria de pedir desculpa ao nobre vereador Hélio Vicente de Mello. Ontem Vossa Excelência fez uma cobrança a respeito dos seus projetos, que já estava em tramitação na Câmara por algum tempo.
e Vossa Excelência estava coberta de razão. Só que amanhã, Vossa Excelência pode ter certeza que iremos colocar o projeto em votação. Não vamos colocar hoje, vereador, porque está sem os pareceres jurídicos e é uma determinação não da presidência, é de comum acordo com todos os vereadores, que nenhum projeto entrará em votação sem os seus devidos pareceres jurídicos. Mas pode ter certeza que o doutor Caio já nos assumiu um compromisso que amanhã entregará os pareceres jurídicos, seus projetos entrará em votação, que é de suma importância para o nosso município. Gostaria também de parabenizar o nobre vereador Eliel e até mesmo, ao mesmo tempo, pedir desculpa. Como ele já citou aqui anteriormente, ontem ele não estava passando bem, mas graças a Deus, como Vossa Excelência já falou, era uma simples gripe que já foi medicado, está bem aqui hoje. Mas ontem ele me ligou e ele preocupado não só com os vereadores, mas também com a população. Ele nos passou, sabe, ele falou: presidente, eu já pensei até de ir na UPA, mas como é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, do nosso governador do estado, também do nosso prefeito, para que a gente procurasse os médicos quando realmente estiver toda certeza, todo o amparo que está com todos os sintomas. E eu, não como presidente, mas como amigo também, sabe, eu falei: não, senhor vereador, a gente tem conhecimento, e eu deveria ter justificado a sua ausência aqui ontem, foi falha minha, mas Vossa Excelência preocupou com os colegas vereadores, que estamos próximos, e não foi procurar a unidade de saúde, porque realmente nós temos que evitar. Mas pode ter certeza que a comunidade santahelenense tem todo o reconhecimento com o seu trabalho perante a população. Senhor presidente, eu só sei que tem hora que, sabe, ser presidente, igual aqui o vereador Hélio já foi presidente, o vereador Gilmar, e os demais com certeza irão ser também. Tem hora que a gente tem que ser meio enjoado, porque a gente tem que fazer algumas cobranças. Devido a essa pandemia mundial, e seguindo o decreto do nosso governador e também do nosso prefeito municipal, baixamos uma portaria que até o dia 19 a gente não ia ter atendimento ao público. E assim está sendo cumprido. Todos os assessores dos vereadores estão à disposição dos seus devidos vereadores. E hoje recebi uma ligação que estava tendo uma reunião na Câmara Municipal em um determinado gabinete. Eu fiz questão de vir aqui, porque eu fiz questão de vir na Câmara. Gostaria de passar para toda a comunidade que foi uma denúncia, como diz o outro, fake news. Não tinha reunião em gabinete nenhum. Eu, como presidente, eu fiz questão de apurar, porque se nós não estamos atendendo ao público, nós não podemos fazer reunião nos nossos gabinetes com a população, principalmente a respeito de política e tal. Se precisar de alguma reunião, o plenário está disponível, solicita a respeito da questão da saúde que estamos vivendo no momento. Mas graças a Deus, estive aqui e posso afirmar para vocês que realmente foi um fake news, igual fala, né? Foi uma denúncia falsa, e eu vim para confirmar, mas não desconfiando dos vereadores. É porque era o meu papel de vir e buscar a verdade, e aqui estou afirmando para toda a comunidade, porque me ligaram, eu estava na minha casa, ainda falou: presidente, está tendo sessão essa semana? Eu falei: está sim, mas sem a presença do público, porque estamos seguindo um decreto estadual e municipal, e nós devemos proteger a nossa comunidade. Aí ele falou: não tem atendimento ao público? Eu falei: não, a gente baixou uma portaria lá, e todos os vereadores têm conhecimento. Aí ele falou: mas está tendo uma reunião nesse momento com as 8 ou 10 pessoas na Câmara Municipal. Aí eu falei: quem está falando? Não vou me identificar não. A partir do momento que não quis se identificar, então, mas eu fiz questão de vir.
Então, gostaria de deixar claro perante toda a população que não existe isso, e tenho certeza que todos os vereadores vão ter todo o cuidado enquanto estiver cumprindo esse decreto, isso aí não irá acontecer. Fiz uso da palavra, senhor presidente, só para esclarecer para toda a população que realmente foi denúncia falsa. Não está tendo reunião em nenhum gabinete, porque não pode ter. E todos os assessores estão disponíveis para os seus vereadores. O mais, muito obrigado. Passando a palavra para o vereador Hélio Vicente de Mello. Senhor presidente, cumprimentando os demais colegas edis, nós vereadores. Senhor presidente, eu vou ser rápido, é questão de minutos. Ontem, o vereador Eric me questionou, pedindo informação sobre a situação do município. Rotary, ele só atenderá as pessoas acometidas já em estado grave. As pessoas, para se diagnosticar, está tendo uma equipe de médico, enfermeira, na Unidade Básica de Saúde Carlos Menezes, aqui ao lado do bairro Brasil, do bairro Rodrigues, entre o bairro Rodrigues e o Jardim Santa Helena. Esse atendimento começa às 18 horas, porque o postinho ele está fazendo o trabalho normal, inclusive a vacinação do HN1. Leitos no Rotos, também estão sendo instalados mais 15 leitos no centro de treinamento, que já está em andamento e prestes a ficar pronto. Os profissionais que forem necessários, eles vão ser contratados pela prefeitura de acordo com a necessidade, porque o município não tem como ficar pagando esperando doente no hospital. Mas já estão todos selecionados, a equipe, tem uma equipe pronta, todos selecionados. A secretária fez uma seleção onde apareceu mais de 100 currículos. São pessoas competentes e que estão esperando para poder trabalhar. Quanto ao novo vereador Eric perguntou, a pergunta específica, são respiradores. Nós temos só 4 respiradores, mas vamos torcer para que nós não ultrapassemos essas 4 pessoas. Vocês têm uma ideia, o prefeito estava comprando um respirador, começou a negociar em torno de 50 mil reais cada respirador. A empresa não quis vender porque foi vendido por 140 mil reais. Um respirador. Vocês têm a ideia tanto que está sendo a exploração desse momento pelos comerciantes. Então, senhor presidente, quero aqui parabenizar a Grazi pela aula de competência, de inteligência, de transparência, foi muito transparente. Viu, vereador Érico? O prefeito está aberto,
o município de Santa Helena, o primeiro em transparência, e nós vamos continuar. Então, todas as ações do prefeito, elas vai ser colocado no portal de transparência para que os vereadores possam acompanhar. E vocês têm uma ideia, a arrecadação no início do mês, no comecinho do mês, era R$400 mil de FPM, veio R$80 mil. E os próximos meses serão mais de queda ainda. Então, o prefeito tem razão de preparar e cabe a nós pedir a Deus para que essa situação se acabe o mais rápido possível. É só essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Uma pergunta para o senhor aí. Vereador, aqui em Santa Helena tem outro respirador, 8. É 8 respirador, né? Em condições de uso é porque ele também não pode tirar do hospital, né? Não pode tirar porque de repente o pessoal não vai parar de adoecer. Caso de acidente, caso dessa própria dengue, gripe, a pessoa não pode desinstalar de dentro do hospital e colocar no hospital onde vai ser as pessoas vão ser atendidas, que nem doente tem ainda, graças a Deus. Isso é importante não ter, né? Graças a Deus. Parabéns, vereador Hélio. Eu gostaria só de fazer um comentário para que a nossa população tenha conhecimento. De repente, as pessoas que nos assistem via rede social podem perguntar, não teve matéria hoje? Porque tem vários projetos que estão nas comissões, mas a Câmara Municipal, todos os vereadores, qualquer hora que for necessário,